Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Essas foram as palavras impactantes de um homem que havia nascido cego e que fora curado por Jesus. Os seus vizinhos não conseguiam acreditar que ele era aquele mesmo homem que ficava mendigando, que ficava pedindo esmolas, que nunca havia enxergado. Era tão diferente para eles que muitos acharam que não fosse ele mesmo. E quando perguntaram, ele respondeu o seguinte: sim, sou eu mesmo. E aí os vizinhos perguntaram: quem curou você? O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Depois, os vizinhos dele o levaram aos fariseus, que souberam que Jesus é quem havia feito esse milagre e num sábado. Então os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu, mais uma vez: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? A resposta foi: ele deve ser profeta. Esses líderes, esses fariseus, ficaram tão enfurecidos que eles foram até perguntar aos pais desse homem que era cego se ele de fato havia nascido cego. E os pais ficam com medo, os pais confirmam, mas dão uma resposta do tipo: olha, ele é maduro, pergunta para ele, fala com ele. A própria Bíblia nos explica que eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Então, mais uma vez, os fariseus vão atrás desse homem que era cego e dizem o seguinte: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso vocês não podem tirar de mim, isso vocês não podem negar. Todos aqui são testemunhas, inclusive os meus pais, de que eu nasci cego, de que eu vivi uma vida inteira cego, mas agora eu vejo. E esse agora eu vejo foi logo após Jesus ter cuspido no chão, feito uma laminha da saliva dele com a terra, colocado em meus olhos e me dito para ir me lavar ali na piscina de Siloé. Agora eu vejo. Eu fui de fato transformado por esse Jesus. Eu não enxergava e agora eu enxergo. E aí, os fariseus insistem. Mas o que ele fez? Como ele o curou? E a resposta do homem foi basicamente: eu já lhes disse. Vocês não ouviram? Por que ele ouviu outra vez? E os fariseus chegam até a dizer assim: nós nem sabemos de onde vem esse homem, né? Esse Jesus. E olha só a resposta que esse que era cego diz: que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. E aí, os fariseus dizem: você nasceu inteiramente pecador e quer ensinar a nós? Então os expulsaram da sinagoga. Mas aí, Jesus soube do que havia acontecido. E ele procura esse homem e ele diz: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho de Deus? Ao que o homem responde: quem é ele, Senhor? Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Esse homem não enxergava desde que havia nascido, nunca havia enxergado. E ele é milagrosamente curado por Jesus.
E a primeira vez que ele vai falar sobre Jesus, ele diz, o homem chamado Jesus. Depois, quando ele vai se referir a Jesus, ele fala, ele deve ser profeta. E ele termina dizendo, sim, Senhor, eu creio. E adorou Jesus. Às vezes, quando nós começamos uma caminhada com o Senhor, principalmente nesse início de que nós acabamos de conhecer ao Senhor Jesus, de que acabamos de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e começa aquela transformação, né? Começa toda uma transformação, mas já é visível para muitos. Questionamentos podem acontecer, pessoas podem querer te interrogar, pessoas podem querer falar, mas você era aquele lá? Mas você não era aquele lá? Mas você não era essa? Mas você não era aquela? Ah, como pode? Você? Me diga então, quem é esse? Me fala, me prova. E aí vem com os maiores dos questionamentos. Se Deus existe, por que existe mal no mundo? E por que isso aconteceu comigo e com a minha amiga e com aquela pessoa da minha família? E começam a trazer questionamentos e começam a questionar sobre sua própria vida e começam a trazer o seu passado ou começam a te questionar sobre o futuro ou querem respostas prontas e rápidas para o presente, mas na verdade estão como esses fariseus, elas não querem ouvir. Na verdade, elas só querem encontrar uma brecha para falar. Tá vendo? Isso que você está dizendo não tem nenhum fundamento. Tá vendo? Isso daí não é verdade. E essas pessoas querem encurralar. Mas nada pode nos tirar o testemunho daquilo que o Senhor fez pessoalmente na nossa vida. Eu não enxergava e agora eu enxergo. Eu era cego e agora eu vejo. Todos nós temos um testemunho para contar. Todos nós passamos por coisas nesta vida que o Senhor restaurou, ou transformou, ou modificou, ou nos livrou. E isso é pessoal, é uma história pessoal de amor entre Jesus e nós. E cada um pode ter essa história com Jesus. Não está restrita a mim e a você, está disponível a todos. Mas quando formos questionados a respeito disso, mesmo que você não saiba absolutamente nada da Bíblia, mas você tem o seu testemunho pessoal com o Senhor Jesus, você se concentre no testemunho que o Senhor Jesus gerou na sua vida. E para aqueles que estiverem com sede e quiserem saber mais, isso vai ser suficiente. E para aqueles que já estão com o coração endurecido, nada, nem a melhor das explicações teológicas pode convencê-lo. Afinal, é o Espírito Santo quem convence. Então, da nossa parte, cabe apenas testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E se você quer viver mais coisas com o Senhor Jesus e viver essa transformação diária que Ele tem para você, essa transformação que começa com a renovação da nossa mente, eu te convido a estudar a palavra do Senhor todos os dias da sua vida, a se entregar num relacionamento íntimo e profundo com o Pai, diário, constante ao longo do dia, em todas as tarefas que você estiver fazendo na sua casa, porque assim a gente começa a conhecer mais o Senhor, a gente vai se aprofundando no nosso conhecimento do Pai, mas nós também vamos ficando mais intensos e íntimos no nosso relacionamento com Ele. E com Deus é tudo sobre o nosso coração, é tudo sobre a nossa entrega e o relacionamento que nós estamos dispostos a ter com Ele. Amém, meus queridos irmãos? Maranata!